Oi, gente, vamos falar do meu livro favorito e talvez o mais favorito do ano inteirinho. Essa semana eu acabei de ler As Heroínas da Christine Hanna. É o primeiro livro da autora que eu tenho contato. E eu fiquei apaixonada. Nesse livro, a gente acompanha a Frances, que é uma enfermeira, que depois de ver seu irmão partir pra guerra do Vietnã, ela decide se voluntariar e vai junto com o exército pra guerra também. Estando lá, vocês podem imaginar a quantidade de horrores com que ela se depara em uma época de guerra. Várias perdas, casos, assim, terríveis, e que fez ela crescer muito como profissional, porque ela não tinha experiência nenhuma. E ela foi aprender tudo lá. Ela fica no Vietnã pelo período necessário, né, que ela pode cumprir. E quando ela volta pra casa, a situação que ela encontra não é o que ela esperava. Esperava voltar pra casa e ser bem recebida, só que a tensão da guerra do Vietnã, o fato dos Estados Unidos, né, tá perdendo a guerra e perder depois a guerra, gera muita tensão nos cidadãos. Isso, junto com o que ela viveu no Vietnã, traz várias coisas pra vida dela, sabe? Frances é uma personagem muito interessante de acompanhar, porque você vê que ela vai mudando à medida que as coisas vão acontecendo. Quando o livro começa, ela é uma menina muito idealista, sabe? Que acredita muito nas coisinhas que foram ensinadas pra ela a vida inteira. E quando ela vai pro Vietnã e começa a ver as situações das pessoas, dos aldeões que ela atendia também, né? Tudo que a guerra causava, isso vai trazendo mudanças pra ela. E ao voltar pra casa, a Frances é uma pessoa completamente diferente da Frances que foi pro Vietnã. Em alguns aspectos, de uma forma melhor, mais madura, em outros, de uma forma negativa, bem negativa. Foi muito legal acompanhar isso com ela, porque traz pra gente uma montanha-russa de emoções. A maior parte do livro é triste, eu fiquei muito triste, com um sentimento muito pesado, sabe? Porque o tema não é um tema fácil. Teve pequenos momentinhos que me deixaram com um sorrisinho no rosto também. Teve momentos que eu fiquei com muita raiva, porque aconteceram coisas. Sinceramente, eu queria meter a mão na cara da Frances, porque é uma menina burra, tem cara também. Mas assim, compreensível por tudo que tava acontecendo. Pra mim, o mais bonito foi o final, quando a Frances tem que se deparar com os demônios que ela traz com ela desde que voltou do Vietnã. E o final, gente, acabou comigo. Eu fiquei sentada, olhando pra parede, processando o que eu tinha lido, e eu chorei muito. Principalmente por uma coisa que eu não posso contar, porque senão é spoiler, mas que eu fiquei muito triste quando uma coisa aconteceu. E aí, no final, eu descobri que eu tava errada. Não era o que eu pensava. E isso me fez chorar muito depois. Esse livro foi um audiobook que eu ouvi pela Audible. E eu já tô pensando que eu preciso comprar esse livro, porque eu preciso ler ele fisicamente. Porque tem muitas partes que eu gostaria de marcar, que eu fui salvando clipes na Audible. Mas enquanto eu tava ouvindo, eu ficava assim, meu Deus, eu queria muito ter esse livro nas minhas mãos. Porque que livro incrível. E foi um livro que a narração era muito boa. A escrita também muito boa, porque tem livro que o narrador não consegue salvar. E esse narrador só melhorou que já era bom de forma escrita, porque a história é muito boa, a história é muito viciante, sabe? Eu parava de ouvir e ficava pensando, meu Deus, eu quero continuar sabendo o que aconteceu, quero ver o que tá acontecendo, o que vai dar, onde que a Frances vai parar. Então, assim, foi um livro que consumiu muito a minha mente. E desde a hora que eu acabei de ler ele, ele continua consumindo muito a minha mente. Foi um livro que realmente me marcou bastante esse ano. Eu acho que ele e mais um são os que estão disputando o primeiro lugar do meu coraçãozinho esse ano. Como foi meu primeiro contato com a autora, agora eu tô muito, 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 muito curiosa pra ler mais livros dela. Porque eu vejo muita gente comentando sobre os livros da Christine Hanna, principalmente na gringa, e eu nunca tinha lido nada da autora. Então, esse primeiro contato foi incrível. Agora eu estou bem animada pra poder pegar e ler outros livros dela. Em conclusão, eu super recomendo esse livro pra vocês, gente. Esse livro foi incrível, uma experiência que, pra mim, foi algo que eu tava precisando muito, porque ele trouxe aquilo que eu realmente gosto em ler, que é sentir muitas coisas. Eu acho que quando um livro mexe tanto com a gente assim, esse livro fez o trabalho dele em ser incrível. Eu tô, até agora, na verdade, tentando processar um pouco essa história, porque tem coisas que estão na minha mente ainda e eu não consegui superar. Assim, eu super recomendo, de verdade. Se você estiver procurando um livro de ficção histórica pra ler, As Heroínas tá aí, e é um livro incrível. Eu espero que agrade vocês tanto quanto me agradou. Tchau!